Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, e esse vídeo será uma sequência do outro vídeo que eu produzi em relação ao mercado editorial aqui no Brasil. Bom pessoal, no meu último vídeo citando o mercado editorial aqui no Brasil, eu trouxe um assunto bem interessante que na verdade foi tratado na última live Universo HQ. Os editores outrora tinha sido um papo com os lojistas falam da sua visão sobre o mercado editorial aqui no Brasil, e depois as editoras falaram. Os editores, na verdade, falaram sobre o mercado editorial aqui no país. Então são dois contrapontos bem interessantes e para nós leitores eu achei muito bom. E eu achei muito bom porque são coisas que nós não sabíamos. Infelizmente, por exemplo, as editoras não divulgam o número de venda dos quadrinhos, não divulgam o número de tiragem dos quadrinhos. Então muitas vezes nós falamos sobre o mercado de histórias em quadrinhos na base da suposição. Muitas coisas elas não são esclarecidas, e quando acontece uma live como essa com vários editores e diversas editoras diferentes, acaba esclarecendo algumas coisas que nós não sabíamos ou tínhamos dúvidas. Bom, como leitor, colecionador, influenciador, o que seja, eu acabo mencionando muito aqui no canal os valores. Infelizmente, eu não consigo acompanhar os quadrinhos que são lançados aqui, ou melhor, comprar esses quadrinhos pagando o preço de capa, porque os quadrinhos eles estão com um preço muito alto, e muitas vezes nós atribuímos isso às editoras. Em alguns casos, talvez seja sim culpa das editoras, porque, sei lá, vou publicar esse material com a capa dura, com a sobrecapa, com papel couché de alta gramatura, com isso, com aquilo. Isso acaba aumentando o preço do material, sendo que poderia publicar com a qualidade um pouquinho menor e um pouco mais barato, mas isso às vezes não acontece. Mesmo porque as editoras já mencionaram também que às vezes não compensa. Eu não quero defender as editoras aqui, eu só quero trazer alguns pontos que foram citados nessa live, que foi feita no site, ou melhor, no canal Universo HQ, na loja Comic Boom, no dia 22, eu acho que foi no dia 22, no último sábado. Então foi citado muito isso, e eu achei bem interessante, porque nós muitas vezes culpamos as editoras, e às vezes as editoras elas precisam sobreviver, e para poder sobreviver precisam colocar um preço que tudo se encaixe ali. Bom, as editoras pagam muito caro para poder produzir um quadrinho, gráfica, o papel, ele tem um preço em dólar. Então imagina galera, muitas vezes esse papel ele é fabricado aqui no Brasil, e as editoras, enfim, precisam pagar por esse papel, por esses materiais em dólar, ou seja, 5 vezes a mais do que o real. Bom, para as editoras existirem, precisam de um escritório, de uma sala comercial, o que seja. O aluguel não é barato. Você tem os colaboradores que ajudam na administração, que ajudam nas edições, né, os editores, enfim, você tem diversos funcionários, você tem conta de luz, tem conta de água, tem conta de telefone, internet, etc, etc, etc. Então é inviável para as editoras, por exemplo, oferecer frete grátis para os seus leitores, porque o frete aqui no Brasil ele é muito caro, ainda mais para pessoas que moram em outras regiões fora aqui do Sudeste, o Nordeste do país, o Norte, o frete ele é muito caro. Então as pessoas reclamam muito em relação aos fretes, mas os correios aqui a gente sabe como que funciona, é tudo muito caro. As salas comerciais elas são muito caras, você tem o aluguel, você tem o salário dos funcionários, diversas contas para poder pagar, você tem os royalties, os direitos para serem pagos às editoras, os autores. Bom, devido a esses fatores e muitos outros, o quadrinho não tem como ser barato aqui no Brasil, fora os impostos. Como eu já mencionei, às vezes dá para poder reduzir o preço de alguns quadrinhos, se tirar isso, tirar aquilo, às vezes não precisa muito disso ou daquilo, sabe aquele papelzinho couché de alta gramatura, ou aquela capa vernizada com hot stamp, aquela sobrecapa, sabe, tem coisas que dá para tirar, o fitilho, dá para poder diminuir um pouco os valores, mas como eu já citei também, as editoras já mencionaram que às vezes não compensa publicar um material com baixa qualidade, porque não vai vender. Ou as vendas não serão tão diferentes, ou os preços também não serão tão diferentes assim. Eu atribuo também os altos valores dos quadrinhos aqui no Brasil para os leitores. Eu jogo isso um pouco para nós também. Como assim? O Brasil é um país com mais de 200 milhões de pessoas, certo? Uma boa tiragem de quadrinhos aqui no Brasil beira a 5.000 cópias. E olha que 5.000 cópias é quadrinho pra caramba. Nem todos os títulos são publicados com essa tiragem aí.
Ou seja, galera, o brasileiro na verdade não tem o hábito de leitura, muitos não gostam de histórias em quadrinhos, não gostam de livros. Bom, ter uma editora aqui no Brasil não é fácil, eu acho que muitos fazem até milagre em continuarem publicando títulos, eles precisam lucrar também, pagar suas contas, então não tem como um quadrinho ser barato aqui no Brasil devido a todos esses fatores que eu citei aqui no país. Novamente, eu não estou defendendo as editoras, eu estou trazendo os pontos, né, que eles mencionaram e são pertinentes e são válidos também. Essa lei Cortez que muitos defendem e muitos outros não defendem, eu não curto muito essa lei Cortez aqui no Brasil. Eu acho que não daria certo. Para quem não sabe, essa lei Cortez, ela já acontece em alguns países, que é a lei do preço fixo. As editoras, lojas especializadas, grande varejo, etc., não podem vender quadrinhos e livros com descontos que ultrapassam 10%. Eu acho que é 10%. Então todos conseguem vender os materiais por um preço muito parecido, então tem uma competição ali bem interessante. Aqui no Brasil eu acho que não daria certo porque quem mora no sudeste do país eu acho que é privilegiado. Em São Paulo, por exemplo, você tem diversas comic shops, você tem algumas livrarias, algumas grandes livrarias existem aqui, você tem vários eventos por mês. Agora, outros estados, por exemplo, sei lá, o Acre, Maranhão, o nordeste do país, o norte do país, eu vejo alguns inscritos comentarem que não existe uma banca de jornal, não existe uma livraria. Então aonde eles vão comprar quadrinhos? No site da Amazon, porque eles conseguem oferecer uma distribuição muito boa, às vezes o frete grátis para quem é Prime. Agora parem para pensar essa lei do preço fixo aqui no Brasil. Vamos supor, eu posso comprar um quadrinho, sei lá, ele custa R$100. Na Amazon custa R$100, no site da editora e custa R$100 em uma comic shop e custa R$100 em uma livraria. Ou seja, é o mesmo preço em todos os locais que eu posso comprar essa edição. Porém, a Amazon consegue me entregar esse material com frete grátis para quem é Prime. Se eu for comprar, sei lá, no site da editora, vai ser feito o envio via correio e eu vou pagar o frete desse material, R$20, R$30. Numa comic shop é a mesma coisa. Onde vale a pena comprar esse material? No site da Amazon ou na loja, numa comic shop? Eu acredito que essa lei do preço fixo aqui no Brasil não vai rolar, não vai dar certo em relação ao frete, porque o frete ainda continua sendo muito caro. E nós temos a Amazon que consegue fazer um serviço de entrega, distribuição impecável comparado com outras lojas, ou melhor, com outros ramos aí, né? Correios, algumas distribuidoras também e por aí vai. Eu acredito que essa lei do preço fixo só iria dar certo aqui no Brasil se todos os locais do país tivesse bancas de jornais, tivesse livrarias, tivesse comic shops e etc. E isso não acontece. Bom pessoal, mais um vídeo que chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva e não deixe de comentar, pois o seu comentário é muito, mas muito importante mesmo para o crescimento desse canal. Até os próximos vídeos, um abraço, fui!